I begin with expressing my joy of being in this city, one of my favorite city, I have to say. Eu gostaria de começar expressando a minha alegria de estar nessa cidade, que é uma das minhas cidades favoritas, preciso dizer. I'm very encouraged. So many people. E eu me sinto muito encorajado porque há tantas pessoas aqui. Of course, I'm also. This is a little bit of a pleasure for me personally, because I don't know whether. I don't know what kind of expectations you Então, have. também é um pouco de pressão para mim, porque eu não tenho ideia de que tipo de expectativas vocês têm. But I feel very encouraged because obviously the purpose of our gathering here is something to do with Dharma, and it's amazing that there's still this kind of interest. Mas eu também me sinto bastante encorajado porque, de uma forma ou de outra, o assunto aqui a ser discutido é sobre o Dharma. E é incrível que isso ainda haja curiosidade sobre isso. The interest in the Dharma seems to E o interesse pelo Dharma parece flutuar bastante. Of course, Dharma, as how I'm associated with, is actually quite foreign to Europe. E claro, o Dharma com o qual geralmente eu sou associado, da forma com que eu sou associado, é de certa maneira estrangeiro aos europeus e ao Ocidente de um modo geral. The traditional sort of society that used to really host Dharma. E a sociedade tradicional que costumava manter o Dharma, ela tem se degenerado bastante. India, where Dharma that I follow, actually started there. E na Índia, claro, o Dharma com o qual que eu conheço, que eu aprendi, na Índia ele está quase extinto. Then the traditional major sort of traditional Buddhist society or the Buddhist, I don't know, culture, Japan, Korea, not the best. E também outras sociedades associadas ao Dharma, Coreia, Japão, também não estão as melhores. Japan vielleicht oder Korea, die steht es auch nicht so unbedingt so gut. But of course, these are very broad statement, because when I say Dharma is there or not, what kind of Dharma we are talking, right? So it's one can be very specific from that point of view. E claro, essa é uma questão bastante ampla, porque dizer que o Dharma está lá ou não está lá, primeiro precisa ser mais específico. Que Dharma? Qual Dharma? In my life, first encounter with the Western people, the Dharma is in the 60s, late 60s. Na minha vida, o encontro com ocidentais aconteceu no final dos anos 60, início dos anos 70. And
actually some of the people that I have met at that time still alive, and some of them I E can algumas see das in this pessoas audience today. Some of them I can E actually algumas das pessoas see que in eu this audience. conheci naquela época ainda estão vivas e eu posso vê-las aqui hoje na plateia. Im Publikum. Many of them were brought by interest in E muitas dessas Mount pessoas Everest. foram atraídas pelo interesse pelo Monte Everest. In der Mount Everest-Region. Alguns deles bastante através do hashish. Und manche kamen dorthin wegen Haschisch. Probably some of them, sort of unsettlement. Alguns deles devido a algum desconforto devido à guerra do Vietnã. Wiederum kamen dahin wegen der ganzen Unruhen im Rahmen des Vietnamkrieges. But there were also a lot of people who were really, really looking for something, I guess. E claro, muitas delas atraídas por alguma coisa, eu acho, diferente. I don't know much, but little bit that I've read or listened, it does look like Europeans have always had really an interest in knowing things that are e eu já li algumas coisas, tenho visto algumas coisas sobre esse interesse dos europeus sobre algumas coisas que não sejam óbvias. Europäer ja oft Interesse an dem hatten, was nicht so ganz offensichtlich war. So now, fast forward 50 years. In between this, the Dharma also fluctuates quite a lot, even in the Western e se avançarmos 50 anos, aí percebe-se que o Dharma flutuou bastante, mesmo no Ocidente. Dharma da seine Höhen und Tiefen hatte. Why Buddha Dharma is... First of all, whether the Buddha Dharma is E antes de mais nada, se o Dharma do Buda é uma tendência, está na moda ou não. Trendy ist oder modern ist oder nicht. Or even if it is trendy, then e mesmo que esteja na moda, por que ele está na moda? Por que é uma tendência? Warum ist in? Isso é bem interessante para mim. Das ist interessant für ihn zu beobachten. People who enter to the Dharma because they have pessoas que because they somehow, begin to realize smallest is not the smallest, biggest is not the biggest. Pessoas que tenham tido experiências com LSD, pessoas que começam a se dar conta que o menor não é o menor, o maior não é o maior, por causa dessa experiência do LSD. And because of that, really wanting to experience, wanting to experience the transcend, wanting to experience this transcending the smallest and the biggest, the good, bad, whatever. That versus today, there's a bit of a interest in Buddha Dharma because somehow the mindfulness, because of the stress, because of the, I don't know, maybe stress and depression, and because of that, we have now some interest in Buddha Dharma. So you understand, so both are okay. Então, por um lado, essa vontade de transcender pequeno, grande, bom, ruim, e por outro lado, há esse interesse pela mindfulness, para se livrar do estresse, da depressão. Então, esse interesse pelo Buddha Dharma, por esses dois pontos de vista.
I'm encouraged because it shows, for me, it shows you have some still, interest in this world of Isso é bastante encorajador para mim, ver que vocês apresentam algum interesse por esse mundo paradoxal. Interesse an der Welt der Paradoxe habt. E eu acho que isso é muito importante. Das ist so wichtig. For individually for ourselves and for the world, for the environment, for the peace, individualmente para nós mesmos, mas também para o mundo, para o meio ambiente, para a paz, para a harmonia. Und so weiter. Otherwise, if we get too rational, too empirical, too pragmatic, then we will lose this sort of the magic side of the world, the life and the caso contrário, se nós nos tornarmos muito empíricos, muito racionais, muito pragmáticos, nós perdemos esse lado mágico do mundo. India last year bought French fighter jet. A Índia, no ano passado, comprou aviões de caças de guerra franceses, 20 desses aviões de guerra. 10 oder 20 davon. E eles fizeram toda a negociação, tudo. Alles gut verhandelt und so weiter. E quando o dia desses aviões voarem para a Índia se aproximou, and then on the airport, the tarmac, I saw about 10 Indian pandits. E na pista de pouso, no asfalto, eu vi uns 10, 20 panditas indianos fazendo puja do fogo. Am Flughafen auf den Landebahnen diese indischen Panditas gesehen, die da ihre Feuerputsche abhielten. E eles estavam espargindo água para esses caças. Und die haben dann das Wasser versprenkelt dann in Richtung dieser Kampfflugzeuge. They were, smearing sindoor and all those, E eles estavam jogando essa sindura, todas essas substâncias de bênção, abençoando os caças. Isso é muito importante. This is very important. Und das ist sehr wichtig. E essa é uma parte do mundo que ainda é necessária. Und das ist ein Teil der Welt, der immer noch notwendig ist. So, então, aqui, quando as pessoas me pediram para falar, eu sei que vocês já receberam ensinamentos muito importantes de mestres muito importantes, de grandes mestres. And for me to just repeat something for a few hours, I thought it's not going to. E para mim, passar algumas horas repetindo algumas coisas aqui não teria muito propósito. Dann einfach die ähnlichen Sachen zu wiederholen für die nächsten Stunden. So I asked the organizers if they could come up with some questions, and especially questions that they really want to ask, they need to ask, but probably due to all kinds of reasons they don't feel. Então eu pedi aos organizadores que viessem com algumas perguntas, que formulassem algumas perguntas, mas principalmente perguntas que eles não se sentissem muito confortáveis em perguntar. So I still think it's not too daring, but e eu ainda acho que elas não são muito audaciosas, mas algumas perguntas eu vou tentar responder hoje. Então, vamos começar com uma pergunta? Do you have it in? Yeah. Okay. Do you want to read it in English? Você quer ler em inglês também? One moment.
Shall I read the entire topic, like the first paragraph, basically, right? Maybe just the you know, the heading. Yeah. So the Então, o primeiro first big tópico, topic has the heading How socially engaged should Buddhists o be? primeiro tópico é quão Wie engajado sozial socialmente um budista engagiert deve sollten ser. Buddhisten sein? Yeah, so we are also talking about things like climate change, social, like pollution, war, the future of the world. How should Buddhists address this? Então, nós estamos falando aqui sobre o meio ambiente, sobre mudança climática, sobre guerras, poluição, o futuro do mundo, Klimawandel oder Klimakollaps, como um budista deve se oder engajar. soziale Schwierigkeiten, wie sollten Buddhisten damit umgehen oder was für eine Antwort könnten die Buddhisten dazu geben? This is actually, I don't know whether it's inconvenient question and answer, but Eu não this sei is se essas important são perguntas e respostas inconvenientes, mas elas são importantes. É uma pergunta importante e uma resposta importante. E eu vejo muitos ângulos aqui. Und das kann man von verschiedenen Blickwinkeln anschauen hier. Many times, Buddhists are really not at all good at engaging with the place and the Muitas time, I vezes, os think, budistas many não são times. muito bons em se engajar com o lugar e com o tempo, com a época. Die Buddhistinnen nicht wirklich gut darin sind, ja, mit der Situation vor Ort in der bestimmten Zeit umzugehen. Probably this is also the reason why Provavelmente essa também seja a razão pela qual o budismo Das ist está wahrscheinlich auch declinando. einer der Gründe, warum ja, der Buddhismus so ein bisschen abnimmt. except I think in China, from the research, Buddhism is probably the fastest declining Especialmente na religion. China, de acordo com Abgesehen pesquisas, von o China, budismo é a den religião que mais rápido está ist Buddhismus declinando. wirklich die Religion, die eben wirklich so abnimmt am schnellsten. For instance, in the whole Buddhist teachings, perhaps the most appropriate subject that one can teach and share with the children is the Jatakamala Sutra. Talvez no budismo, de todos os ensinamentos budistas, o mais importante que se deve compartilhar com as crianças é o Jakatamala Sutra. And I was talking to many Khenpos recently. If you look at the actual Jatakamala, it is also the most difficult to read. E se você olhar para o Jakatamala, ele talvez seja o mais difícil de ler. Und da haben sie festgestellt, eben, dass genau Jatakamala wirklich sehr, sehr, sehr schwierig zu lesen ist. It's just completely Porque ele está repleto de poesia. Denn es ist so voll von Poesie. Poetry that are so archaic E uma poesia outdated. Perhaps most of the Indians e uma poesia que é totalmente fora de época, arcaica, talvez nem os indianos consigam lidar com aquilo. Ja, Inder heutzutage Probleme haben, das überhaupt zu verstehen. Things like as your lotus feet touch my crown of my head, stuff like this. Coisas como, por exemplo, que os seus pés de lótus tocam a coroa da minha cabeça. O que isso quer dizer para uma criança? I'm giving you this as an example that, so this is why
I feel that like a Buddhist children's education, there's never a thought through planning and, sort of training and, like E vision and mission. eu acho que sempre na educação de uma criança budista nunca passa esse pensamento sobre planejamento, estratégia, uma visão. Oder was der ganze Plan ist. Of course, monasteries do have young monks or nuns, but usually they get training in reading and writing, and then after a while, bit of a memorization. É claro and que nos then monastérios rituals. há crianças, há jovens, mas eles são treinados na escrita, na leitura, nas práticas, nos rituais. Peu à peu auch die bestimmten Rituale. Okay, everything what I'm going to say doesn't have much cohesive sort of order, so please excuse me. I'm just going to Então, o que eu say vou dizer whatever não is tem in my head. necessariamente uma ordem muito coerente. Was er heute Eu sagt, simplesmente hat vou jetzt dizer nicht o eine que vier na minha bestimmte mente. Ordnung oder Reihenfolge, sondern er teilt einfach mit uns, was so in seinem Kopf entsteht. Perhaps because Buddhism, along with other religions such as Jainism, never really have some sort of it's never really connected to political agenda or a secular agenda. It never really. E provavelmente isso seja porque o budismo, assim como outras religiões, como o jainismo, nunca se colocou diante de uma agenda política, nunca teve muito a ver com política ou com uma agenda política. Nunca de fato teve isso. Sondern da gab es nie irgendwelche Verbindungen. So this sort of missionary attitude, missionary planning, missionary kind of thinking. E é por isso que essa visão, esse pensamento missionário, ele nunca esteve lá, de fato. Nunca esteve presente. Deswegen in diesen Traditionen nie. Of course, the Buddhists do pray that may all become Buddha and all of that, but it's not Claro que os really budistas eles missionary, rezam right? que todos possam se tornar Buda, mas não tem nada de missionário aí. Aber das hat nicht wirklich was mit Mission zu tun. Então Yeah, há so esse there's that elemento. Und da gibt es dieses Element. Mm. And perhaps the nature of the teaching of the Buddha Dharma. E talvez a natureza do ensinamento do Buda tenha a ver com Der isso. Grund dafür ist wahrscheinlich eben das Wesen oder die Natur des Buddha Dharma, die hat wahrscheinlich damit was zu tun. Because it talks about things like, everything does not Porque exist truly. fala sobre, você sabe, as coisas não Aussagen wie zum existem Beispiel, verdadeiramente, nichts existiert wirklich, nada dura para Nothing sempre, lasts forever. nichts ist beständig, você You are vai going to morrer a qualquer die momento, any day. ihr könnt sterben, an jedem Tag ist das möglich. Nothing is 100%. nada traz satisfactory. satisfação, 100% de Nichts ist satisfação. 100% zufriedenstellend. So perhaps I am actually defining the word engage, right? So the question is, E how talvez engaged should Buddhists be? So perhaps I'm talvez defining the word eu esteja aqui engage. definindo a palavra Was er mittlerweile engajamento. macht, ist eben, dass er A sich pergunta é sobre versucht, quanto dieses um Wort budista zu deve definieren. se Was in der engajar. Frage ist, wie sozial engagiert, das Wort engagiert, sollten Buddhisten sein. It's not that in the Buddhist history there has never been engaged or active, socially active Buddhist practice. It's not, E não queremos dizer que no budismo nunca houve ação socialmente engajada. Sim, houve muita ação socialmente engajada. Nein, solche Aktivitäten fanden statt. Perhaps one of the biggest one is India's Dr. Ambedkar. Talvez dos maiores seja o movimento indiano do Dr. Ambedkar. In Indien ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. So this
anyway, just to make the story very short, the Dr. Ambedkar is the one who actually sort of put together the Indian Só para Constitution. contextualizar, o Dr. quasi die Ambedkar indische Konstitution foi quem ins Leben organizou gerufen. And he a was a Constituição really indiana. untouchable class. So he was really fighting against this class. You know, E ele pertencia à casta dos intocáveis e ele brigou muito contra esse sistema de castas, de classes. Diese Kastengesellschaft zu kämpfen. And anyway, there was a really big movement. Millions became Buddhists, denouncing Hinduism that believed in caste. E esse foi um movimento imenso. Houve milhões de pessoas que se tornaram budistas, denunciando o sistema hindu de castas. Eles tomaram refúgios, milhões e milhões de pessoas. Yeah, so if you ask me, is that good? Yeah, as a Buddhist. E se vocês me perguntam se isso foi bom, claro, do ponto de vista de um budista, quanto mais budistas, melhor. But we also need to know, Buddhism is so much to do with trying to Mas nós também precisamos, por outro lado, pensar que budismo é sobre achar a verdade, é a busca pela verdade. E quando dizemos eu tomo refúgio no Dharma, claro, o refúgio é a base, é fundamental. When you say I take refuge to the Dharma, what you are saying is basically I surrender to this. E quando você toma refúgio no Dharma, basicamente o que você está dizendo é que você se rende a essa verdade, a esse fato. Uns hingeben oder ergeben zu der Wahrheit, zu dieser Tatsache. For instance, like we all surrender. Por exemplo, todos nós nos rendemos ao fato de que a água é molhada. Não existe nenhum momento em que a água deixa de ser por um momento molhada. This is why if you want to wet your throat, wet your head, wet your hand, e é por isso que sempre que você quer molhar sua garganta, você quiser molhar sua cabeça, suas mãos, você vai para a água, você acessa a água, não vai dar errado. So when we say I take refuge to the Dharma, basically what we are saying is I take refuge to the fact that everything is anicca, dukkha, anatta. You know, everything is impermanent. All compounded things are impermanent. Nothing gives you 100% satisfaction. Então, quando tomamos refúgio no Dharma, nós tomamos refúgio no fato de que tudo é anicca, dukkha e anatta. Todos os fenômenos compostos, eles são transitórios. Nada irá lhe fornecer 100% de satisfação, e assim por diante. Da verstehen wir, dass nichts beständig ist, sondern immer dem Wandel unterworfen ist. And the surrendering to the truth, Buddhists think, is the most blissful because, for instance, if we surrender ourselves that we are going to die one of these days, then it will immediately have an impact on how you shop, how you build a house, how you communicate, how you even say goodbye to a person or good night to a person, because you know. E para um budista, render-se a essa verdade de que você vai morrer qualquer dia desses, realmente é a coisa mais prazerosa, porque isso vai transformar a forma como você vive, a forma como você constrói uma casa, a forma como você trabalha, a forma como você diz adeus para uma pessoa. Quando você disser adeus para uma pessoa, isso muda de significado. Weil es sein kann, dass wir diese Person nie wiedersehen werden. See, so that
Então, essa deve ser a força que lhe faz ser um budista. And if you define the word engaged with the word, and the Buddhists will think, well, if you think about anicca, if you think about impermanence, this will be the one that will save the earth. Então, quando você fala na palavra engajar-se, por exemplo, a Nietzsche, a impermanência, o budista vai pensar, isso é o que pode salvar o mundo, falamos ecologicamente. Ist etwas, was dann tatsächlich die Welt retten kann, weil wir eben uns darüber dann bewusst werden, wie alles veränderlich ist und was passiert auf der Welt gerade. Yeah. So, but here I have to be, I have to tell you this. The people who become Buddhists because they weren't happy with a certain system, there's always a chance that they will also find this truth. Então, essas pessoas que se tornam budistas porque elas estão descontentes com algum outro sistema, sempre haverá a chance de que elas encontrem a verdade, porque o ensinamento vai estar disponível. Die sich dann dem Buddhismus zuwenden, weil sie unzufrieden sind mit einem bestimmten System. Und es kann gut sein, dass sie dann gute Anregungen und Antworten finden dann innerhalb des Buddhismus. Okay, another angle. The question is, how socially engaged should Buddhists be? Então, um outro ângulo, a pergunta é quão engajado socialmente deve ser um budista? Um outro ângulo. This was, I think it was in England, London. Dabji Tengku Chenze Rinpoche was there. And someone asked him that this person had a chance to build a small clinic, few clinics in different sort of parts of the world, E eu acho que isso aconteceu na Inglaterra, em Londres. Digo que Khyentse Rinpoche estava lá e havia essa pessoa que tinha a chance de construir algumas clínicas em algumas partes do mundo em desenvolvimento. E essa pessoa era muito próxima a Digo Khyentse Rinpoche, era um aluno muito próximo dele. And then Dabji Tengku Chense Rinpoche's answer was, no need. You better, spend all your energy and E Digo Khyentse Rinpoche disse para ele, não há necessidade, é melhor você gastar toda a sua energia e seu tempo fazendo retiro. Now, this one, for a common person, this is quite I don't know. Because doing retreat, it sounds very selfish, right? You are just, just meditating yourself, practicing, and then how about all these people who are suffering there, who needs medical attention? Então, para uma mente comum, fazer retiro, isso não faz sentido. Fazer um retiro é algo muito egoísta. Você só fica lá sozinho, medita. E o que acontece com todas essas pessoas sofrendo no mundo? But later, I have overheard Dabji Chenze Rinpoche explaining, saying that he is a good practitioner, and this person, if he keeps on building these clinics, there is a danger that he will get so caught up by all this activity of building hospitals, the pride, the jealousy, the tension, the stress. So he will end up E um tempo depois eu acabei ouvindo, eu digo Khyentse Rinpoche comentando que aquela pessoa era um excelente praticante e que se envolver com aquela atividade de construir as clínicas, ele ia acabar ficando preso naquilo, envolvido com atenção, inveja, orgulho, e ele acaba se perdendo. Wie Stolz, Eifersucht, Zweifel und so weiter.
Now, some other angle. But there are, even historically, in Tibet, there were great masters. Então, agora, um outro ângulo, historicamente, grandes praticantes no Tibete, como, por exemplo, Tantong Gyalpo, Selbst in Indien und Tibet zum Beispiel, in Tibet gab es einen großen Meister Tangtong Gyalpo, who built que bridges. construiu pontes para as pessoas. Und das war ein sehr bekannter Brückenbauer, der hat Brücken für die Leute gebaut. And by the way, of course, I'm only talking within the Tibetan phenomena, but definitely the Chinese Mahayana Buddhism always had incredible tradition of E, claro, aqui eu estou falando dentro do fenômeno tibetano, mas historicamente o Mahayana chinês tem um histórico imenso de envolvimento com as pessoas. Hervorgebracht von so sozialem Engagement. Okay, so now the question is, Então, a questão agora é, e hoje em dia, o que devemos fazer? Frage, wie steht's heute? Was sollten wir heute tun? I think as someone who is supposedly stakeholder of Buddhism, someone who teaches, I have to also think about E claro que do ponto de vista de alguém ativamente envolvido com o budismo, um professor de budismo tem que estar preocupado, precisa estar preocupado com a sobrevivência do budismo. Sich natürlich das Überleben des Buddha Dharma auch kümmern. So that does not E necessarily isso não necessariamente vem na forma de estudo e Und prática. das muss sich nicht unbedingt nur in Studium oder Praxis ausdrücken. I think that can very much come through actually helping. E eu acredito que isso definitivamente pode vir através da ajuda a pessoas que estão com necessidades. Die es brauchen, hilft. And mental, I don't know, help to have resilience with the mind and related to mind is where Buddhism can really make some significant, contribution. And this is something. Trabalhar com a mente, com a resiliência da mente, é aí que o budismo pode fazer uma grande diferença e é aí que o budismo precisa se engajar, um budista pode se engajar. Von der buddhistischen Weisheit und Anweisungen profitieren können. And like many Eastern wisdom tradition, Buddhists have always, thought and contemplated on stuff E assim como muitas tradições orientais, o budismo tem pensado muito, sempre pensou muito sobre assuntos como a mente, a morte. So, at least on the theoretical level, Buddhists então, por isso, pelo menos no nível teórico, os budistas são bons com assuntos da morte. So I know even here in Berlin, I think in Germany, there's like a hospice under the name of Sukarvati, right? Eu acho que aqui na Alemanha, aqui em Berlim, existe um hospício com o nome de Sukarvati. Isso é muito bom. Then metaphorically, many Buddhist masters, teachers, meditation instructors, they also act as a doctor for metaforicamente, os instrutores e professores budistas, eles agem como médicos para os malucos. Als Ärztinnen oder Ärzte eben für die, die es brauchen. Das ist gut. A minha resposta pode não ser muito clara, mas eu deliberadamente quero manter isso assim. Nicht so ganz klar, aber das ist Absicht. Because I think on the day when the Buddhists actually become like a missionary with some sort of a engaged, what do you call it, engaged Buddhist activity, then, the danger is we will lose the wisdom tradition, the wisdom side. So I think it's eu prefiro manter isso, assim, deliberadamente meio dúbio, porque o dia que os budistas se transformarem numa máquina
de engajamento budista, eu temo que a tradição de sabedoria ela se perca. Então, melhor manter isso assim e com muito cuidado. In the past few years, many lamas have shown interest in science. Nos últimos anos, muitos lamas têm mostrado interesse pela ciência, o que é ótimo. I'm actually a little puzzled why the lamas are not showing interest in study economy, because that's important, I think, because that's like one of the greatest illusion that mas eu também fico muito intrigado por que os lamas não se interessam em estudar a economia, porque essa é uma das grandes ilusões que nos enlouquecer. E eu também acho que muitos budistas deveriam estar conscientes da geopolítica. Because at the end of the day, a glass of water that you drink, somehow, one way or another, is connected to geopolitics. Glass of water that you drink, one way or another, is connected. Porque, ao fim e ao cabo, um copo d'água que você beba está conectado à geopolítica. And then, of course, by all means, the Buddhists should try to, engage with. E, claro, por todas as formas possíveis, um budista deve se envolver em salvar o planeta. There, actually, I would say, generally Buddhism and especially Tantric Buddhism may have a lot of. E nesse aspecto, eu acredito que os budistas, principalmente no budismo tântrico, têm muito a oferecer. When I went to South America, the South American parents tell their children to look, not all, some, they tell their children to look at a mountain and trees, and they identify them E eu, quando estive na América do Sul, alguns pais, não todos, claro, mas alguns pais dizem para suas crianças olharem para a montanha e para a floresta e identificá-los como a mãe. I think that's really important. When you grow up having that notion that this is your mother, surely there's going to be some difference when you grow up, how you relate to that. E claro que quando você cresce com essa ideia, relacionando-se com aquela árvore, com aquela montanha como sendo sua mãe, você vai estabelecer uma relação diferente com a montanha e com a árvore. And Tantric Buddhism sees even more than that. Tantric Buddhists would see these trees and mountains and water as the deity. So that awareness can really contribute. E o budismo tântrico vê a árvore, a montanha, a água como deidades. E isso pode contribuir muito com o mundo. Então, vamos para a próxima pergunta. Dann gehen wir zur nächsten Frage. And the title of that topic is Culture versus Essence, so container versus content. Do you want to read the commentary on that? Because it's quite express. Okay, so first in English, then in German. Please help us to distinguish between the cultural aspect and the essential aspects of Tibetan Buddhism. What kind of packaging of Tibetan Buddhism would you recommend to successfully reach Europeans, especially younger generations, without diluting the essence of the Dharma? To what degree can we liberate ourselves from samsara without relying on a Buddhist religious context or without falling into nihilistic extremes,
such as neglecting the principle of karma. What do you think are the biggest collective hang-ups of European people, in particular in contrast to other world regions and their inhabitants? Tibetan Buddhism was formed in Tibet. What is your vision for the formation of European Buddhism? Uma pergunta, ela é sobre a cultura versus a essência religiosa, a embalagem versus a essência, e se é possível haver a liberação fora de um contexto religioso, sem o perigo de se tornar, uma visão niilista de que nada exista, e assim como há a embalagem tibetana, que serviu muito bem à cultura tibetana, existe alguma embalagem que se torne mais adequada para uma mente europeia, na transmissão do Dharma, no entendimento do Dharma? Ohne dass wir in ein nihilistisches Extrem fallen, wenn wir wie zum Beispiel, dass wir das Prinzip von Karma vernachlässigen. Was denkst du, sind die größten kollektiven europäischen Macken, insbesondere im Vergleich zu anderen Regionen auf der Welt und deren Einwohnern? Tibetischer Buddhismus hat sich in Tibet formiert. Was ist deine Vision darüber, wie europäischer Buddhismus sich formieren könnte? Okay, this one, I have a lot of mixed feelings. E sobre esse tópico eu tenho sentimentos muito dúbios. Eu não sei se nós em algum momento conseguiremos nos livrar desse problema. But I think we should talk about it. We should at least, not all, but at least some of us. E eu acho que não todos nós, mas muitos de nós devemos falar sobre isso o tempo todo. Alguns de nós têm que falar sobre isso e se tornar o chato. Mas se nós vamos conseguir resolver essa questão, não sei. Because there is the truth, such as anicca, impermanence, such as shunyata, such as prajnaparamita. Porque há essa verdade como anicca, impermanência, como shunyata, como prajnaparamita, há essa verdade. Oder gibt es Shunyata oder Leerheit? Da gibt es diese Wahrheit, Prajnaparamita. But there is the culture to hold that truth, to translate, to communicate. Well, namely, porque há a cultura para comunicar, para passar adiante essa verdade, a linguagem. Das ist hauptsächlich die Sprache, die wir da benutzen. Simbolismo. Und dann gibt es die ganze Symbolik. But you know, I think Europeans will actually, I think the Europeans already had this discussion. E eu acho que os europeus já tiveram essa discussão por um bom tempo. Independent from Buddhism. I mean, we are not only, just the Europeans seems to be really independente do budismo, os europeus parecem estar muito ocupados discutindo isso. There's a French guy called what? Roland Barthes, right? Roland Barthes. He talked a little bit about symbolism. E há esse francês, Roland Barthes, ele fala sobre simbolismo. É muito difícil de lê-lo, eu desisti. And then there's somebody called Wittgenstein, right? Language. He talks
E a Wittgenstein, que fala sobre linguagem. Über Sprache. But when I was sort of browsing through, it was very, very comforting for me because I think time to time it's important. E eu estive dando uma olhada e foi muito confortante para mim, porque eu acho que de tempos em tempos nós precisamos falar sobre isso. Gute Dinge, die ihm wichtig erschienen und wo dachte, darüber müsste man diskutieren. I don't know whether there's any Tibetans in the audience, but if there is, if I tell them, or Tibetans or Indians, if I tell them, maybe Shakyamuni Buddha is actually Caucasian. I think they will, I don't know how they will accept, but I really do. Eu não sei se há indianos e tibetanos na plateia, mas se eu disser para eles, olha, eu acho que o Buda Shakyamuni, ele era, na verdade, caucasiano. Eu não sei como eles aceitariam isso, mas eu realmente acredito. Ele era ariano. E também ele tinha olhos azuis. Und hatte blaue Augen. Yeah, so there's that. And then in the tantric deities, they have blonde hair. Have you seen blonde hair in Tibet, in Himalayas? If there is, they're usually migrated people from the, Iran, Afghanistan. E aí, então, nós falamos das deidades tântricas, elas têm cabelos loiros, não há cabelos loiros no Himalaia. Se há alguém, pessoas com cabelos loiros no Himalaia, elas são imigrantes do Afeganistão, do Paquistão, do Irã, do Afeganistão. E há muitas dessas coisas assumidas como verdadeiras. I always say this. For instance, all the Tibetans, they offer seven bowls of offerings. Então, todos os tibetanos, eles oferecem essas 7 tigelas no altar. Se vocês forem lá, vocês vão ver. A segunda tigela é água para lavar os pés. No passado, os tibetanos não lavavam o corpo, muito menos os pés. Mas está lá. E vocês já viram as tankas tibetanas? Eles desenham lótus. E eu tenho minhas dúvidas com aquelas flores de lótus, porque os tibetanos nunca tiveram flores de lótus. Talvez hoje em dia, mas no passado, a altitude, o frio, o lótus não cresce nessas condições. Mas Tibetans revere lotus. Whatever is, they say Pema. Mas seja o que for, os tibetanos, eles veneram o lótus. Qualquer coisa é Pema, imagino. Then I think it was in Düsseldorf, in Germany. E eu acho que foi em Düsseldorf, na Alemanha, muito tempo atrás, uns 25 anos atrás. Fui convidado por um centro de Dharma tibetano. E eles me pediram para fazer um puja de Mahakala. And I said, okay, whenever they were preparing. I said, okay, whenever you are ready, just tell me, I will just do it. So I was waiting and they were like running up and down. E então eu disse a eles, quando vocês estiverem prontos, eu venho e faço. E aí eu estava ali sentado, observando toda aquela correria para cima, para baixo, toda aquela preparação. Oder ob es losgehen kann, fragte Rinpoche, und ist bereit, wann immer sie fertig sind. Und die liefen dann noch hoch, hin und her und waren noch nicht bereit, mussten noch was vorbereiten. E eu sou uma pessoa muito impaciente. Und Rinpoche war sehr ungeduldig. Então eu estava ali naquela situação.
Então eu estava ali, o que está acontecendo? Tudo para mim parecia estar pronto e eles estavam ali correndo para um lado para o outro, dizendo, espera um pouquinho, está quase. Ich bin bereit, aber irgendwas scheint ja noch zu fehlen. Und er wartete und wartete. E então eles disseram que o chá preto não Und die estava sagten, pronto. der Schwarztee ist noch nicht fertig. No tibetano chamamos de serkem, que geralmente é feito Und com im Ritual chá benutzt man preto. mit der Serkiem benutzt man eben schwarzen Tee als Opfergabe. Então, o que me disseram é que para o Mahakala o chá Antwort war, preto é für indispensável, foi o que Mahakala eles in me der disseram. Ritualpraxis ist, muss unbedingt schwarzer Tee dabei sein. Ohne das geht es nicht. Do ponto de vista do Tantra, isso denigre Mahakala, porque isso significaria que o Mahakala tem alguma preferência. Denn es impliziert, dass Mahakala irgendwelche Vorlieben hätte. If Mahakala is only after something black, then coffee, the Coca-Cola, there's so many black things. E se o Mahakala quisesse algo preto, poderia oferecer café, Coca-Cola, muitas coisas pretas que possam ser oferecidas na Alemanha. Okay, this I'm telling you as a background. Então, isso eu estou dizendo para vocês como um pano de fundo, como o ambiente, o cenário. Ja, einfach so, wie die Situation so ungefähr sein könnte. Now, Então, essa é uma pergunta muito importante. Sind wirklich wichtige Fragen. What kind of packaging of Tibetan Buddhism would you recommend to Que tipo de embalagem do budismo tibetano Rinpoche recomendaria para um contexto europeu? In my lifetime, I will be very honest, so far, the only Lama who actually tried and quite successfully was E da minha época, o único lama que tentou e conseguiu com algum sucesso foi Chogyam Trungpa. Und mit recht großem Erfolg wirklich geschafft hat, war Chogyam Trungpa Rinpoche. E não somente o simbolismo, mas também o uso das palavras. Und nicht nur einfach nicht nur die Symbolik, die er benutzte, sondern auch die Wortwahl, die er sich aussuchte. Things like, instead of using words like bodhisattva, which is alien to you, he talks about. Então, ao invés de usar a palavra bodhisattva, que é alienígena, que é estranha para vocês, ele usaria essa coisa do guerreiro. Hat er Worte wie Kriegerin oder Krieger benutzt. Recently, when I was in Hong Kong, some Chinese came from China and they offered me complete works of Chogyam Trungpa Rinpoche translated in Tibetan or from English. Recentemente, quando estava em Hong Kong, alguns alunos da China, eles me ofereceram um conjunto de ensinamentos de Chogyam Trungpa traduzidos para o chinês do inglês. Traduzido para o tibetano do inglês. E foi fascinante. For instance, instead of using the word like Dharmakaya and Sambhogakaya, Trungpa Rinpoche choose to use words like Demi-Ziji, which means something like primordial majesty. Aquilo foi fascinante, porque ao invés de palavras, por exemplo, como Dharmakaya, ao invés de Chogyam Trungpa usar esse termo, ele optou por usar algo como pureza primordial. And then there were many others, not just the explanations, even the E há muitos exemplos, mesmo os métodos, os rituais. Nicht nur diese Erklärung, sondern auch die Arten, die Rituale oder die Methoden, die benutzt wurden. There was extensive abhisheka. Abhisheka, usually. E havia uma abhisheka muito longa. As abhisheka nós usamos implementos como vasos. Benutzt man ja die Vase und noch weitere solche Gegenstände. He had the whole 4 abhishekas based on
using the what do you call it pen what do you call it brush paper ink and then the whole procedure of that and it was just E ele organizou as 4 abchecas usando um pincel, tinta e papel. Todas as etapas, todo o processo das abchecas acontecendo com o pincel, a tinta e papel, desenvolvidos a partir disso. We just need to really have aspiration, pray, I don't know, hope. E a nós nos resta rezar, ter aspirações, ter esperança de que alguém como ele venha. A base já está lá, a propósito. For instance, praise to Manjushri by Nagarjuna and Por exemplo, o louvor a Manjushri por Nagarjuna e Mipham Rinpoche. Se vocês lerem isso, both Nagarjuna and Mipham Rinpoche said, "Oh Manjushri, you are not black, you are not blue, you are not red, you are not short, you are not tall, you are not fat, you are not thin, you are not." Tanto Nagarjuna como Mipham Rinpoche dizem, Manjushri, você não é preto, você não é branco, você não é gordo, você não é magro, você não é baixo, você não é alto, tudo isso. Gelb noch grün, weder klein noch groß, weder hier noch dort und so weiter. So etwas wird da alles ausgeführt. But second half of the praise is, but you are blue, you are red, you are yellow, everything, but he just said E numa segunda parte, então é dito, sim, você é azul, você é laranja, tudo que foi não dito, desdito anteriormente, agora é contradito. Mas essas coisas vão levar tempo. Porque é necessária coragem. Recently, I commissioned a Bengali painter to paint Manjushri. Recentemente, eu solicitei a um artista do Bengal que pintasse Manjushri de calças jeans. Also Saraswati in E também Sarasvati usando jeans. I said, that's all I asked. So when the painting came back, somehow both Manjushri and Saraswati appears to be still behaving like this, like not, behave. See the behavior, symbolism of behavior also. E então, quando as pinturas chegaram, tanto, de alguma maneira, tanto o Manjushri como o Sarasvati, eles pareciam estar se comportando com os gestos tradicionais. Então, o comportamento, o simbolismo do comportamento é algo que precisa ser falado. Some of you, especially Buddhists, those who have been Buddhists for 20 years, how would you feel if I ask you, let's say I'm your Vajra master, and I said, okay, from today onwards, you are a Vajra Sattva, on the top of your head, lot of tattoos, lot of earrings, nose rings, and you understand, and what do you call it, those grunge outfit, what do you call it? Those, latex. Então, vocês budistas que têm sido budistas por 20 anos ou mais, se eu chegasse hoje para vocês, agora se eu sou mestre Vajra, eu diria para vocês, agora vocês são Vajrasattva, vocês vão se encher de tatuagens, vão usar toda uma indumentária grunge, melhor, látex, vocês vão usar látex. Como que vocês se sentiriam? Do ponto de vista teórico, isso não está errado. Von der Theorie her ist daran nichts falsch. I could very well see the latex can really eu realmente consigo enxergar o látex chegando bem longe. Zieht vielleicht viele Leute an.
I'm staying in this hotel just yesterday or day before. Every time I go out, there's like few people who wearing latex going up and in the elevator. I had to ask, aren't you hot? It's very hot. It's just so uncomfortable. Então, nesse hotel que eu estou ficando, todos os dias tem essas pessoas, um monte de gente no elevador, subindo, descendo, usando essas roupas de látex. E eu tive que perguntar, vocês não estão com calor? Porque tá bem quente. Ja, das wurde bestätigt. Sehr heiß und sehr ungemütlich, unbequem. I had actually quite a good interaction because once this this person who has latex, but he had a long tail, and the elevator, ran across it. E eu tive So uma I tried to interação help muito them. boa, assim, porque tinha essa pessoa, esse homem, ele estava com essa roupa de látex e a roupa tinha um rabo comprido e o elevador fechou e eu tive que ajudá-lo ali com aquela situação da porta do elevador. Okay. Now, sorry. Desculpem, eu estou Taking too long on levando this muito question. tempo com essa pergunta aqui. Sorry, verbringt zu viel Zeit mit dieser Einführung. Agora, On the uma serious observação note, séria. Aber mehr ernsthaft? I was telling you earlier, there was now in Europe, in the West, there's a lot of sort of attraction. I don't know, the trend, so the fashion is to Então, hoje em dia, no Ocidente, na Europa, no Ocidente, de modo geral, há toda essa tendência, a moda é para atenção plena, Vipassana. com Vipassana. E eu simpatizo com isso. Vipassana und sympathisiert damit. And Zen Buddhism, I E think in the West, they like it. Tibetan Buddhism, I don't know, there's all these rituals and deities. Of course, some of you who probably a reincarnation of some Tibetan yogis mistress, you of course feel very at home with this. E no Ocidente também, o Zen budismo também parece ser uma tendência, mais o Zen budismo, porque o budismo tibetano já é mais complicado, com todas aquelas deidades e todas aquelas rituais, etc., já é um pouco mais difícil. Exceto, claro, muitos de vocês que são reencarnações de namoradas de yogis tibetanos, aí talvez vocês se sintam mais em casa com isso. So I have a sympathy with those who likes, like simple meditation, formless, no visualizations. E eu simpatizo com isso, com meditação sem visualização, sem forma. Eu simpatizo com isso. Ja, so eine einfache Praxis wollen, ohne viel Form, ohne viel Visualisation, ohne viel Rituale. But it's a bit like this. Let's say I'm kind of like that anyway. I am the Buddhist, what do you call it? Marketing person. Então, de certa maneira, eu sou um pouco assim, né? Cara do marketing do budismo, eu sou um pouco assim. And I have, I open my bag and then, Vipassana. Eu, de certa maneira, abro a minha bolsa aqui e puxo, Vipassana, e vocês, isso é bom. Because it's really relaxing, I don't know, focusing, really deals with Porque é relaxante, lhe dá um foco, lida com as emoções. But if I'm a Buddhist marketing person with a full of things here, that which you will really love, and then you are not even looking at me because you are so busy with this Vipassana bit. Mas se eu for um cara do marketing do budismo, eu estou aqui com a minha sacola com várias outras coisas aqui dentro e vocês não vão nem mesmo olhar para mim, porque vocês estão muito ocupados com essa coisa de Vipassana. Eu não vou me sentir muito bem.
da fühlt er sich dann auch nicht so gut, weil er noch so viele andere Sachen im Petto hat. So in the West, I think, this is just a generalization, I think we need to somehow make you realize that mudra is a vipassana. E, de alguma maneira, no Ocidente, nós precisamos fazer vocês se darem conta de que o mudra, ele é, na verdade, vipassana. E é, na verdade, vipassana. Recitar um mantra é vipassana. Mantra rezitieren ist Vipassana. Ou shamatha. Or shamatha. O que a shamatha faz? Und was bewirkt Shamatha? Shamatha is to keep you away from distractions and get occupied with one thing, such as breathing, right? That's what mantra does. It keeps your mouth occupied so that you don't talk rubbish. Então, o que a shamatha faz? Ela faz com que você fique concentrado em uma coisa, que você não fique concentrado fique concentrado em uma coisa. E o que o mantra faz? O mantra faz a mesma coisa. Você fica ali, sua fala fica concentrada em recitar o mantra e não em falar bobagem. Então, por exemplo, eu uso isso. E sim, isso é vipassana para mim. Das ist das, was Rinpoche trägt, und für ihn ist das Vipassana. Por exemplo, supostamente essa partezinha aqui pertence a Milarepa. Então, não toda hora, mas às vezes quando eu olho para isso, eu me lembro de coisas como, por exemplo, os sons de Milarepa. As canções de Milarepa. Nana timi mebadang china mumi mebaru return diru chinuna nan tangbonga is sambazo. Such a beautiful song. He said, when I get sick, if there's nobody asking, how are you? And when I die, if there's nobody who will cry and die in this isolated retreat, like the meditation sort of cave, then Tangbonga is somebody, the beggar of yogi, the yogi's, wish is fulfilled. See, when you remember these things, it moves you. It takes you closer to the truth. And for me, that's a vipassana. It's sometimes much better than sitting hours and hours and collecting constipation. Então, esse som que composto, essa canção composta por Milarepa era linda, ela diz mais ou menos algo assim: quando eu estiver doente e ninguém se preocupar comigo, quando eu morrer e ninguém chorar por mim, aqui isolado na minha caverna de meditação, então os desejos de um yogi estão cumpridos. Então, isso é lindo, isso é simplesmente muito tocante. Cada vez que eu me lembro disso, isso me ajuda a me aproximar da verdade, me coloca mais próximo da verdade. E isso é muitas vezes infinitamente melhor do que ficar sentado observando a minha respiração e colecionando constipações. And this green one supposedly belong to, we don't know, we don't have, sort of DNA test, but supposedly então, essa verdinha aqui, supostamente, nós não sabemos, nós não fizemos o teste de DNA, mas supostamente pertenceu a Yeshe Tsogyal. And her, gosh, she represents the if you want me to find the most perfect anarchist. E então, Yeshe Tsogyal, uau, ela é, se vocês quiserem que eu aponte a mais perfeita anarquista, é Yeshe Tsogyal. If you
want me to find someone who really, really went out of the box. E se vocês querem que eu encontre alguém que realmente saiu da caixa, é ela. Jenseits aller Schubladen denkt, sie ist diejenige. What is Vipassana? Vipassana is really to get out of the box. It's not to go inside the box for 9 hours. E o que é Vipassana? Vipassana é realmente sair da caixa, e não é entrar na caixa por 9 horas. Und nicht, dass wir irgendwie darin uns einschließen über Stunden und Stunden. I know, this is a kind of difficult question, so I'm sorry. Então, essa é uma pergunta um pouco difícil, então eu estou tentando escapar um pouquinho. Yes. Okay. So, actually, some of you may remember, I have always been very skeptical about the Tibetan Lamas teaching Tibetan culture. Então, vocês sabem, eu sempre fui muito cético a respeito dos lamas tibetanos ensinarem cultura tibetana para os seus alunos, ao invés de Dharma. Because for the Western students, enlightenment is very easy, it's possible, but becoming Tibetan in this life, forget it. Porque para um aluno ocidental, a iluminação é muito fácil, você consegue facilmente a iluminação. Agora, tornar-se tibetano nessa vida é muito difícil, quase impossível, você morrer primeiro. E alguns de vocês sabem, eu sempre fui muito crítico a esse respeito. Lembram-se daquela situação em Düsseldorf? E eu tenho algo novo aqui, que provavelmente vocês precisem escutar. Tibetan culture permeate, being, forced down to your throat. Então, a cultura tibetana sendo empurrada goela abaixo para vocês, claro que não está certo. Was passiert und was natürlich nicht richtig ist. Where you have to be even more careful is the Western culture. Because this is something that you are with. And many of us Tibetans, no entanto, vocês têm que, algo que vocês precisam estar ainda mais atentos, tomar ainda mais cuidado, que é a cultura ocidental, porque ela é algo com a qual vocês já estão, e algo que nós, orientais, não temos a menor ideia. Mas isso é muito difícil. E eu vou dar um exemplo para vocês. Os budistas chineses. It looks like Chinese have the sort of the three pillars of their wisdom tradition is Buddhism, Confucianism. E os três pilares da tradição de sabedoria dos chineses é o budismo, o taoísmo e o confucionismo. E com certa frequência, quando você fala com um chinês, ele diria, ele é um bom budista. By which they mean. E dizendo isso, eles querem dizer, se referir a uma pessoa que está se comportando bem. Porque o confucionismo ele tem alguma coisa a ver com o comportamento, com a hierarquia, coisas assim. Because what we want is a situation where when you say he's a really good Buddhist, and by which they mean he thinks about impermanence of life, the dukkha aspect of life. Mas, por outro lado, o que nós queremos? Nós queremos situações em que a pessoa seja referida como, ele é um bom budista, porque pensa na impermanência, pensa em dukkha. Essas coisas é que são a medida.
No Ocidente, eu não sei muito, mas vocês têm uma cultura muito forte. Natürlich nicht ganz genau, aber da scheint Kultur wirklich ja sehr ausgeprägt zu sein. And some of this culture may have come from a certain religion that probably you have never really belonged to this religion for few generations, but it permeates. E muito dessa cultura vem de algumas religiões que talvez por muitas e muitas gerações você não tenha nem tido contato com ela, mas está ali. Isso permeia tudo. So even when you use the word good, e mesmo quando usamos a palavra bom, nós temos que tomar cuidado. Selbst wenn wir das Wort gut benutzen, müssen wir vorsichtig sein. From the Buddhist, sort of the Indian wisdom tradition, good is like, it's good, but it's also bad, it's also good, kind of thing, you understand? That's the kind of goodness. Porque do ponto de vista do budismo, da tradição budista indiana, bom também é um pouco ruim, mas também pode ser um pouco bom. Esse é o tipo de bom que você precisa. Esse aspecto da não dualidade é bastante importante. And I think, for some reason, maybe your culture has this quite strong. E por algum motivo, eu tenho a impressão que a cultura de vocês tem esse aspecto de bom e mal muito forte. E é por isso que, às vezes, a moralidade acaba se tornando bastante forte. Para um budista ocidental, eu diria algo assim. Se a sabedoria, a compaixão e a moralidade fossem dar uma volta de carro, a sabedoria deve ser o motorista. Cuidado. Be careful. Sei vorsichtig. Many times. Oft. Activists, I don't know, Californians, they may. E cuidado, muitas vezes os ativistas, os californianos, podem colocar a compaixão como motorista. E isso é perigoso. A moralidade também não deve ser a motorista. Mas a compaixão pode sentar no assento ao lado da sabedoria. A moralidade no banco de trás. Às vezes no porta-malas. Manchmal vielleicht sogar im Kofferraum. É isso que eu queria dizer. E eu, por acaso, a minha embalagem foi boa? Então, vamos fazer um intervalo. E para aqueles que precisam ir embora,